Eu sou Eduardo Rocha, gerente de investimentos imobiliários aqui no Infraprev, e vou apresentar o case sobre a carteira própria de ações baseado no modelo sistemático. Então vamos passar a apresentação. A carteira própria de ações no Infraprev, ela sempre foi muito bem utilizada no seu histórico, sempre foi uma análise fundamentalista, né? O histórico ele é bem positivo, bem longo, mas a gente identificou mais recentemente, né, alguns processos assim, de ineficiência, dado uma equipe mais enxuta, né, mais reduzida, o processo de aprovação dentro do Instituto ele tinha uma certa complexidade, e a gente identificou isso que a gente perdeu uma certa competitividade em relação aos pares de mercado, quando a gente compara lá com os fundos gestores terceirizados. Isso ficou mais evidente ali após a pandemia. Então a gente viu uma necessidade, né, de buscar novas estratégias, buscar uma alternativa para poder dar esse dinamismo, essa competitividade para a nossa carteira. Então, a manutenção da carteira ela sempre foi essencial em função internamente aqui que a gente enxerga, né, da liquidez, agilidade que a carteira nos dá para fazer movimentos de táticos, né, dentro da alocação de renda variável como um todo. E para buscar esse dinamismo, recuperar esse dinamismo, a gente fez vários estudos. A gente foi buscar uma alternativa e encontramos uma boa possibilidade que é a carteira sistemática. Esse modelo sistemático ele é baseado no Factor Invest. O Factor Invest ele vai nos trazer uma eficiência, recuperar nossa eficiência, vai ter uma robustez nos processos internos de aprovação. O Factor Invest é uma estratégia, né, sistemática, quantitativa e sistemática. E a gente fez vários testes ao longo ali do ano 2020, foram ótimos resultados, né, dos backtests que foram realizados, né, na base de dados que a gente trabalhou no período lá desde 2004 até 2021. E os fatores eles são baseados, os fatores que foram avaliados e testados, eles são baseados no estudo de Factor Invest do Eugene Fama, que é um economista super renomado, ganhador do Prêmio Nobel em 2013 de Economia. E ele testou lá nos seus estudos acadêmicos, né, 5 fatores, são fatores de valor, qualidade, tamanho, investimento e momento, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente. Para isso, a gente também utilizou toda a cobertura das ações listadas na B3, desde aquele período para cá, e fez todas essas análises estatísticas em cima dessa base, né, histórica de dados desse período todo, são 186 meses de estudo. E qual a comparação, né, entre o modelo convencional e o sistemático? Né? No convencional, o universo de ações analisadas ele acaba sendo pequeno e restrito ao tamanho de uma equipe que possa estar fazendo a cobertura, né, das ações listadas em bolsa. No quantitativo, a gente consegue abranger o mercado todo. Todas as ações listadas nesse período, atuais e no passado, a gente consegue fazer essa avaliação no estudo. A tomada de decisão no convencional ela acaba sendo muito subjetiva, né? Você apoia numa tese, como a gente tinha aqui uma tese muito fundamentalista, mas no quantitativo ela acaba sendo uma decisão muito mais objetiva e ela é baseada em dados. Então a gente tem um ganho adicional também em relação ao convencional. O teste da estratégia no convencional não tem como você testar, né? A gente só vai ver o resultado futuro. E no quantitativo a gente tem os backtests para poder fazer essa avaliação, né, estatística de como o modelo teria se comportado, as carteiras geradas pelo modelo ao longo da base toda histórica. Em questão de análise, né, na análise convencional fundamentalista, é uma análise que se baseia na divergência entre preço e valor, e no quantitativo é uma análise objetiva, que você consegue analisar os dados fundamentalistas e também técnicos das ações. Então, os fatores, né, testados, como eu falei anteriormente, fator valor, que é um fator que traz uma questão de valuation das empresas, das ações, e aí a gente testa ali alguns indicadores, alguns múltiplos, né, preço-lucro, valor patrimonial, preço EBIT. Então, são esses indicadores desse fator valor que são testados no modelo. O fator investimento ele é mais associado à capacidade da empresa em se alavancar e fazer novos investimentos de expansão. E aí são alguns indicadores como dívida líquida, EBIT, dívida bruta sobre o patrimônio da empresa. Né? Então, o fator tamanho ele é importante para testar a tese de que, né, empresas menores podem ter um potencial de valorização maior no futuro, em função de uma potencial de crescimento que uma empresa hoje já grande, ela já passou por esse processo no passado. Então, é um fator importante para a gente testar essa tese. O fator qualidade vai muito em relação, de fato, ao resultado, a capacidade de resultado das empresas. Então, normalmente são indicadores usados são o ROI, ROA, ROIC, e fazer esse teste, né, numa tese de que empresas com maior qualidade elas podem também, de fato, ter uma performance futura melhor do que as empresas de menor qualidade. E o fator momento é um indicador mais de uma tendência mais curto prazo para as companhias. A gente vai testar, né, a, o momento tanto de 3, 6 e 12 meses, né, em cima de uma valorização da empresa, na tese de que uma empresa está tendo um bom comportamento, ela pode manter isso num curto prazo, de fato ali de repente no próximo mês. Então, um fator testado também para ver essa capacidade dentro do modelo. E algumas conclusões do backtest que a gente realizou, né, então a gente viu que desses 5 fatores do Genifama, né, a qualidade de investimento a gente acabou descartando, eles não impactaram a rentabilidade final do modelo como um todo. Inclusive tem até uma piora de rentabilidade quando a gente enxerga esses 2 fatores sendo incluídos no modelo. E a gente não conseguiu enxergar nesses
desses dois fatores, uma significância estatística relevante. Então, eles acabam sendo descartados, né, internamente aqui nas nossas avaliações. Por outro lado, o fator momento ele foi o que teve o maior retorno acumulado e maior consistência olhando os fatores isoladamente. O impacto estatístico do fator momento foi bem significativo para o resultado final do modelo. Os resultados foram bem positivos nessa amostra de 2004 até 2021. Em apenas 5 anos, né, dessa amostra tiveram resultados piores que o Bovespa. Óbvio que tiveram antes foram negativos, assim como o Bovespa, mas apenas 5 anos, né, vamos falar assim, desse alfa negativo em relação ao índice. Todos os outros anos o modelo se mostrou um bom criador de alfa positivo em relação ao benchmark. Mas a conclusão é que qualquer modelo ele vai passar por momentos obviamente negativos dentro de um período mais longo. Então, são testes importantes para um longo prazo. Janelas curtas a gente pode ter alguns reveses. De fato, o modelo indicou isso. E assim, né, a gente levanta alguns pontos assim, da importância de fato do modelo multifatorial. Né? A gente testou 5 fatores, mas não isoladamente a gente não vai montar o modelo final baseado apenas em fatores isolados. Então, a questão do multifatorial é muito importante para a diversificação. Né? Então, a gente vai ter a exposição a diferentes fatores de risco na hora que a gente faz esse multifatorial. E o resultado ele acaba sendo mais positivo tanto na questão de rentabilidade como retorno. Então, o equilíbrio de risco-retorno acaba sendo muito adequado no multifatorial. Posso pegar como se tem um fator momento, foi o melhor resultado, montar uma carteira simplesmente baseado nisso. Potencialmente posso ter uma rentabilidade maior, mas eu estou carregando um risco também mais acentuado. Então, no equilíbrio de exposição dos fatores de risco como um todo, e para mitigar perdas, né, que a carteira pode trazer, a questão do modelo multifatorial é fundamental, né, para buscar esse risco-retorno. E a gente teve alguns cuidados, né, na montagem do modelo, né, o viés de antecipação, né, que é esse look ahead bias, que simplesmente lhe dá o tratamento do dado, né, porque muitas vezes não, a empresa ela divulga seus resultados e o exercício fiscal ele acaba sendo diferente do calendário que a gente usa. Então, por exemplo, encerramento de ano, né, o resultado anual é divulgado normalmente ali para fevereiro, março. Então, a gente tem que lidar dentro dos indicadores que utilizam dados de balanço e o preço atual fazer esse equilíbrio em relação a essas divulgações. E o viés de sobrevivência é muito importante porque não basta olhar as ações hoje, você tem que olhar a base inteira, histórica, inclusive lidar nesse tratamento dos dados das companhias, empresas que já foram vendidas, faliram, saíram da bolsa, né, fizeram recompra de ações e fechamento de capital. Então a gente trata essas empresas nas suas épocas enquanto eram listadas. E também um cuidado importante é tratar os custos, inserir os custos de corretagem de monumentos no modelo como se a gente estivesse de fato operando as ações, né, para poder ter de fato um resultado líquido desses custos. Isso é importante para poder comparar de fato com a realidade. E obviamente, como eu falei, né, diferentes combinações de indicadores e fatores para buscar um modelo fatorial, mas dentro de cada fator a gente testou mais de um indicador também para tentar ver qual seria o resultado específico de cada fator com vários indicadores dentro de cada um. E obviamente formando no final essa carteira multifatorial. O modelo teórico ele também tem um modelo de long shot para validação. Ele não é o resultado final do modelo, mas estatisticamente a gente tem um modelo teórico de long shot para poder testar os modelos e seus fatores de risco. Então ele é importante para a validação dos fatores e depois disso a gente vai fazer uma carteira, né? Seria uma carteira long only, né? Uma carteira obviamente de ações, já com os modelos, com os fatores testados no modelo teórico long shot para a montagem final da carteira. Então é uma questão estatística que não está no resultado final, mas ela é importante na construção do modelo e do portfólio final da carteira de ações. Então, o nosso modelo escolhido, né, a princípio, lá quando a gente fez o estudo em 2021, concluiu o estudo em 2021, né, tem algumas restrições, a gente acabou colocando como restrição utilizar os 60% dos melhores momentos da base de ações, então a gente excluiu os 40% piores. A gente fez um filtro de filtrar empresas com valores de mercado acima de 1 bilhão, então está abaixo disso, para a questão de liquidez, a gente não está implementando nas nossas carteiras. Uma liquidez mínima de volume negociado de 6 milhões dia para as ações. E aqui também um ponto importante, né? A gente fez toda uma regressão de um vetor de PCA para utilizar essa capacidade, né, de compra de ações com liquidez de 6 milhões de reais por dia ao longo do histórico todo do nosso processo. Então a gente foi pegar lá em 2004, que representava 6 milhões a moeda da época, né? Então a gente teve esse tratamento também aí de importância. A carteira final, a gente testou várias quantidades de ações, acabou ficando uma carteira com 25 ações, foi o resultado melhor. E a gente também tem um filtro SG, que a gente vai filtrar alguns setores, né, como armamentos e tabaco, né, no histórico das ações,
e tem alguns também restrições internas junto à nossa área de risco compliance para fazer filtros adicionais para as companhias. Então, os indicadores testados, escolhidos, né, acabaram sendo o PICE/BIT, momento de 6 meses, e a questão do valor de mercado em cima dos fatores de mercado, valor, tamanho e momento. Então, esse período analisado lá foram 186 meses, e a gente, no nosso modelo, ele foi gerado na linguagem R, que dá muito mais flexibilidade de testes, agilidade para rodar as carteiras, quando a gente fazia um comparativo, por exemplo, com uma planilha de Excel. Então, os resultados do modelo aprovado eles foram bastante significativos, né, nesse período de 2024 até 2021, deu 1.270% de retorno contra 375% do Bovespa. Então, realmente, né, o retorno anual tem uma diferença boa do Bovespa, 7 contra 10. Então, esse retorno acumulado foi bem significativo, mas teórico, né, passado, né, agora a gente tem que tentar ver, obviamente dar um tempo aí para o modelo estar sendo testado para frente, para o futuro, em relação à prática, né. No resultado prático, né, desde que a gente implementou o modelo em junho de 2021, né, a carteira ela perde do Bovespa, né, se a gente comparar dois índices de referência no mercado, que é o Bovespa e o índice de Small Caps, ela ganha dos índices de Small Caps e perde do Bovespa, né, então foi um período ali muito complicado, né, de mercado. A gente iniciou a carteira em junho de 2021, quando deu aquela derrocada mais forte da Bolsa, mas o modelo acho que ele conseguiu até defender bem, né, dentro dessa realidade, né. É óbvio que a gente não tem nenhuma restrição de setores e empresas, mas o modelo final acabou ficando de fato com uma composição bem diferenciada do que é a composição do índice Bovespa, que é um índice muito concentrado, né, em commodities e bancos, e eu diria que ele tem um perfil até mais parecido na composição do índice de small caps, que apesar do nome small caps, tem muita empresa ali média e até grande, né, dentro dessa composição. Então ele se defendeu bem em relação ao índice de small caps, perdeu um pouco de Bovespa, mas a gente vê que na prática mesmo, o modelo ele estava indo muito bem até novembro do ano passado, né? A gente estava com alfa positivo no acumulado. Em novembro, pós-eleição, toda a virada mais forte que o mercado acabou tendo, impactou fortemente a nossa carteira. Então, deu um alfa negativo, foi o maior alfa negativo do histórico da carteira, de 11 pontos percentuais no mês de novembro. E isso é a diferença que a gente acabou carregando no acumulado desde a implementação da carteira contra o índice. Então, um mês explicou isso tudo, nos incomodou, né, esse drawdown forte que acabou tendo em novembro, teve evento de eleições, né, de alguma maneira o índice ele acabou não refletindo a realidade da queda da Bolsa Brasileira, dado que o próprio aumento, a própria valorização do dólar puxou os índices de commodities, então distorceu de fato a leitura do que foi, na prática, a realidade da Bolsa Brasileira após as eleições. Mas nos incomodou, né, o drawdown, esse alfa negativo, e a gente de fato foi buscar alternativas de avaliar outros fatores que não foram testados inicialmente. Então a gente foi testar três fatores novos, né, um fator de tendência, que ele é um pouco parecido ali com o fator de momento, mas para pegar a tendência ali das ações, então usando as médias móveis, né, curto e médias, para poder fazer essa avaliação, e dois indicadores de um pouco mais de risco, né, que é o fator de volatilidade beta, né, tanto a volatilidade como a beta das ações, para fazer esse teste, né, de empresas que são mais tem uma volatilidade maior, tem um beta maior em relação ao mercado, qual é o comportamento disso, como testar isso em fatores. Então, os três fatores novos que a gente testou no modelo. Modelo atualizado, né, a gente manteve a gestão lá de 60% no momento, continuou filtrando ações com valores de mercado superior ao 1 bi. Liquidez mínima a gente aumentou de 6 para 12, para mitigar um pouco ações de menor liquidez de fato, para retirar da carteira. E aumentamos o número de ações de 25 para 30. Então a gente achou que tanto o aumento da liquidez como de ações poderia estar mitigando de fato o drawdown e o risco da carteira. Isso acabou acontecendo. E dos fatores testados, a gente acabou implementando o fator tendência. Os outros dois não foram, tanto beta, até pela dificuldade um pouco ali da coleta de informações especificamente desse indicador, a gente acabou utilizando o fator de tendência, que eu acho que minimizou e suavizou, de fato, aqueles riscos de drawdown futuro que a gente vai ter no modelo. E é o modelo atual, né, ele tem 5 fatores: mercado, valor, tamanho, momento e tendência. Na prática, né, a implementação do modelo lá, início do ano, né, de janeiro para cá, ele supera o Bovespa, né, a gente tem esse alfa positivo em relação ao Bovespa. Então, modelo, a princípio, né, essas alterações estão sendo bem realizadas na prática. E é claro, né, fica a mensagem, né, o modelo como um todo, né, a gente implementou em junho de 2021. É um período ainda curto, a gente pegou um período de revés de mercado, né, então eu diria que foi muito mais um bear market, né, do que um bull market. Então o modelo precisa ser testado também no ambiente de mercado mais favorável, apetite a risco, nem esse cenário tal que a gente está vendo, né, a gente está numa certa volatilidade, né, no ano de 2023 tem até uma alta acumulada das ações, mas é uma tendência que ainda não virou totalmente positivo, e a gente precisa de um tempo de fato para testar o modelo num período mais longo, né. O backtest lá no passado mostrou que tem períodos assim de revés, então a gente precisa de um período mais longo de fato para testar isso. Mas a gente está contente aí com os resultados iniciais, né.
No acumulado, né, a gente ainda, com 2023 positivo, a gente ainda não recuperou o alfa negativo sobre o Bovespa desde o seu início. Sobre os small caps, a gente continua tendo uma gordura boa, mas a gente está satisfeito, né? Foi um período muito complicado, difícil, né, para o mercado, para ativos de risco como um todo, e a bolsa acaba tendo essa componente mais maior, um ativo de risco de maior volatilidade aí das possibilidades de investimento, né, que a gente pode fazer, né, numa FPC. Mas a gente está satisfeito, né, com esse período ainda curto, como eu falei, mas eu acho que o modelo nos trouxe esse ganho que a gente queria, né, um ganho de eficiência, né, o processo está muito mais robusto, mais ágil, né, a gente não perdeu recuperou a competitividade, né, da nossa carteira, e é uma carteira, como eu falei, né, no início, historicamente é importante para o InfraBrev, né, ter uma carteira própria, a gente tem agilidade para fazer as alocações táticas em relação à renda variável, e a gente está bem satisfeito com o modelo que a gente apresentou. Bom, pessoal, por fim, é importante também reforçar que o modelo, né, sistemático, ele requer um constante aprimoramento, melhoramentos. Então, regularmente a gente tem feito novos backtests, novos testes, novos indicadores e fatores para evoluir o modelo. Inclusive, atualmente a gente está fazendo novos estudos em relação aos aspectos ESG. Atualmente a gente tem um filtro ESG que a gente utiliza no modelo, mas a gente está estudando indicadores até para a criação de um novo fator para ser incorporado, né, no modelo final. Então isso a gente acha fundamental, né? Nós somos signatários do PRI, somos uma entidade dentro da previdência complementar que liderou esse processo de fomentar aspectos ESG nos investimentos. A gente já tem isso internamente e eu acho que é muito importante a gente também tentar aprimorar essa questão dentro do nosso processo de investimento da carteira própria de ações. Bom, pessoal, queria agradecer a atenção de todos, agradecer a BRAP, né, por conceder esse espaço para a gente apresentar o nosso case. Muito obrigado a todos e até uma próxima.